Muito boa noite, a paz do Senhor. Estamos chegando para mais um momento de louvor, momento de adoração, um culto ao Senhor. E costumeiramente, quando eu dirijo o culto da noite, eu te faço a pergunta: como foi seu domingo? Foi gostoso? Fala baixinho para mim aqui, o que teve de almoço na sua casa? Mas o mais importante não é a comida, é a comunhão. E isso o Senhor faz com que a gente tenha comunhão com Ele e comunhão com os nossos queridos. E aqui estamos então, nesse momento de culto ao Senhor, momento em que nós queremos ofertar a Ele a nossa presença, a intencionalidade do nosso coração, o desejo de adorá-lo acima de todas as coisas. E para abrir esse culto então, eu quero ler o Salmo de número 90, os 4 primeiros versículos. Eu quero orar com você e na sequência eu tenho algumas comunicações, motivos de oração e o nosso ofertório, que ele é online, nós só temos online mesmo. E aí, então, depois de tudo isso, teremos o louvor com o nosso querido Tuca e o Paulo. O presbítero Paulo trará uma palavra para o teu coração, palavra do Senhor para o teu coração. Então, nesse primeiro momento, vamos ler o Salmo 90 de 1 a 4, que diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Faz o homem voltar ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, ou como as horas da noite. E esse salmo continua traçando esse paralelo de Deus e o paralelo humano, daquilo que Deus é, daquilo que Deus representa, daquilo que de fato Deus engloba em todas as coisas, digamos assim, a finitude do homem diante da eternidade do Pai. E ele conclui tudo isso dizendo: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, de eternidade a eternidade, Tu és. E é diante desse Deus então, é diante desta pessoa que nos criou, que nos fez, que nos amou, que nos resgatou através de Jesus Cristo, é que nós estamos prestando esse culto a Ele. É diante desse Deus que eu trago algumas comunicações, alguns pedidos de oração na nossa finitude, mas ao mesmo tempo dirigindo a esse Deus que é de geração em geração, de eternidade a eternidade. Eu quero orar nesse primeiro momento. E depois então eu quero trazer algumas comunicações e alguns motivos de oração nesse sentido. Pai Santo, aqui estamos, ó Deus, nesse culto da noite, ó Pai, para honrar, glorificar, para prestar, Senhor, a Ti toda a reverência que o Senhor merece, ó Deus, e tudo que nós fazemos ainda é pequeno. Mas, ó Pai, nós somos justificados por Jesus, que nos conduz, ó Pai, até a Tua presença. Nas nossas orações, a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, e de fato não sabemos mesmo, mas é o Espírito Santo que nos leva a falar contigo, que interpreta o desejo do nosso coração, ó Deus. Receba, Senhor, esse culto diante do Senhor, receba os louvores que nós temos, ó Pai, receba, Senhor, com gratidão o nosso ofertório a Ti, ó Deus, e também, ó Pai, direciona o presbítero Paulo quando estiver trazendo a Tua palavra essa que já nasceu no coração dele, palavra essa que o Senhor trabalhou com ele nesse período e que agora ele tem a incumbência de trazer a mim e a todos nós, ó Deus. Então, ó Pai, que o Senhor receba esse culto diante do Senhor, porque Tu és de geração em geração, Tu és de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Desta forma eu oro, grato a Ti, ó Deus, e faço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tenho alguns motivos de intercessão.
eu quero então alguns blocos. Eu tenho alguns motivos de intercessão, eu tenho o aviso e tenho o nosso ofertório, e eu quero orar de novo por tudo isso no final. Como momento de intercessão, eu quero apresentar diante de você, e você já tem orado, já tem sabido disso, a família Ramalho. Nessa semana, na quarta-feira, faleceu então o pai da Adriana, o seu Geraldo, com Covid. A família toda contraiu o Covid, e o seu Geraldo então teve algumas complicações, ele foi internado, e depois nós acompanhamos a evolução, ele foi entubado, mas o Senhor o recolheu. Teve um momento pequeno de culto, de adoração ao Senhor naquele momento, e nós queremos então estar orando por esta família, orando pela Adriana, orando pelo Marcelo, orando pelos meninos, pedindo que que o Senhor derrame da graça sua na vida desta família. O Marcelo também foi hospitalizado, está hospitalizado devido ao Covid, e ele também tem o vírus da H1N1. Então, 2 complicações ali, mas nada grande para o Senhor. Queridos, como igreja, então eu quero apresentar a família Ramalho para que nós possamos então estar orando pela Adriana, pelo filho João, que já está se recuperando, mas que o Senhor venha ao encontro desta família. Também eu quero apresentar a Tina e o irmão Lúcio, um casal queridíssimo no nosso meio, um casal amado no nosso meio. E os dois contraíram o Covid. O Lúcio não está com sintoma, está tranquilo dentro desse sentido. A irmã Tina então teve uma complicação, precisou ser internada, está internada, mas ela já está melhor, graças a Deus por isso. E a gente tem recebido notícias de que ela está internada, mas que está então se recuperando. Queremos orar pelo pastor Clóvis, você já tem orado por isso. Na noite de quinta-feira, ele precisou voltar ao hospital, ele contraiu o Covid, ele passou por consulta, estava sendo medicado em casa, mas a questão da respiração dele, da saturação, começou a ficar mais difícil. Então na quinta-feira ele retornou ao hospital, e lá retornando, eles acharam melhor interná-lo, e ele ficou internado, estava recuperando. Essa questão da oscilação, ela oscila, vai, vem. Hoje de manhã, a Fernanda tinha deixado uma mensagem que ele passou bem a noite, pastor Ageu ligou para ele, conversou com ele, e depois falou comigo que ele tinha passado bem a noite, mas passou um pouquinho de tempo, uns 20 minutos mais ou menos, houve uma nova comunicação. E essa nova comunicação, nós já falamos no culto da manhã, mas talvez você esteja ouvindo pela primeira vez aqui, ele precisou ele precisou ir para a UTI, para que eles pudessem monitorá-lo de maneira melhor. Ele tem uma bolha no pulmão, e eles têm a preocupação dessa bolha estourar ou não. Então, ele estando na UTI, eles conseguem então avaliar mais de perto. Então, eu quero te convidar a orar pela família Delgado, Fernanda, Tiago, Alice e o Daniel, e o pastor Clóvis, é claro, que está lá internado. Eu creio que as notícias serão um pouquinho menores agora por causa de UTI, tem aquela questão do boletim médico, não sei se dá para ligar para o Clóvis, alguma coisa desse jeito, mas a questão é que nós vamos colocar isso diante do Senhor, para que nós possamos então acompanhar mais de perto esse processo. Então eu quero te convidar a orar, orar pela família Ramalho, orar pela Tina e pelo Lúcio, e orar pela família Delgado, que é a família do pastor Clóvis. Nós estaremos então no final orando por tudo isso. Também eu quero neste momento apresentar o nosso momento de ofertório ao Senhor. Vai aparecer na sua tela aí as nossas contas, já estão aí. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Somos gratos a Deus pela tua vida, que é canal de bênção aqui no nosso meio. Queridos, nesse ano que passou, a igreja teve lutas, dificuldades, mas queridos, eu já falei isso, nós não tivemos, conseguimos cumprir com todas as nossas obrigações. Tivemos sim lutas, tivemos sim dificuldades, mas a fidelidade da igreja, dos irmãos, fez com que isso fosse possível. E creio plenamente que nesse ano de 21 será da mesma forma.
Então, eu creio que a ação de Deus na tua vida representa assim a sua oferta, a sua gratidão e o seu dízimo, e desta forma nós, eu e você, como IEV, nós continuamos então caminhando no reino do Senhor, avançando no reino do Senhor. Então é o momento agora do nosso ofertório. Eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa continuar conduzindo a tua vida. Então, eu quero fechar esses 2 momentos aqui em oração, e depois eu quero então dar um comunicado, e aí passaremos ao nosso momento de louvor. Eu quero então apresentar os irmãos que nós falamos, e também o nosso momento de ofertório. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus presente, e é presente na nossa vida. Pai, esses queridos que aqui estão, que nós mencionamos, ó Deus, precisa da intervenção do Senhor, ó Pai. Ó Pai, no nome de Jesus, entra com providência na família Ramalho, ó Deus, no nome de Jesus, entra com providência na vida do Lúcio, principalmente da Tina, ó Pai, que está internada, entra com providência do Senhor na vida, ó Deus, ali do pastor Clóvis e da família dele como um todo, Senhor. Pai, também eu quero agradecer a cada irmão que faz parte do nosso contexto, que, ó Deus, tem sido um instrumento de bênção do Senhor, nas ofertas, nos dízimos e no avanço do Teu reino aqui, Senhor. Agracie cada um, ó Pai, a nossa vida, Senhor. Nós como igreja, que possamos continuar avançando desta forma. Assim eu oro, ó Deus, e faço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, então agora eu tenho um comunicado, e eu deixei por último, para que você pudesse então separar esse momento aqui. Conselho de pastor da igreja, mais presbitério e com apoio de mesa diaconal, de acordo com a nossa questão de Covid, que tem aumentado muito, nós decidimos que estamos por um período indeterminado, eu não sei quando será isso, não teremos mais o culto presencial, de quinta à noite, é claro, e de domingo de manhã, é apenas por um período presencial. Nós já vivenciamos isso, não estávamos tendo, só estávamos tendo online. A questão do Covid melhorou, nós voltamos a ter o presencial. Hoje, então, dentro deste, é o último culto presencial, por um período indeterminado. Volto a dizer a você, não sabemos quando, mas nós cremos que o Senhor vai agir, cremos que em breve nós estaremos aqui, estamos aguardando também, eu, você, todos nós, essa questão da vacinação. O Senhor vai agir como instrumento, essa vacinação vai ser um instrumento do Senhor também, cremos nisso. Então, nós estamos encerrando por um período indeterminado, volto a dizer a você, os nossos cultos presenciais. Estamos avisando aqui, estaremos avisando em todas as redes sociais que nós temos, para que talvez alguém ainda possa escapar e não ver tudo isso. Esteja aí em oração para que nós possamos voltar o mais breve possível. Mas eu sou grato a Deus pela tua vida, porque mesmo quando nós estávamos lá, sem estarmos aqui, só no online, a igreja continuou. O quilo do amor continuou, o ofertório nesse sentido continuou. Mais de 100 famílias, a igreja tem a incumbência, a responsabilidade de nós estarmos ofertando. E é através da tua vida que isso aconteceu, e é através da tua vida que isso vai continuar acontecendo. Então, hoje nós encerramos esse momento de culto aqui presencial, não tivemos tantas pessoas aqui hoje, e a partir de quinta agora, e de domingo, e depois sequencialmente, por um período, nós estaremos somente no online. Não deixe de nos acompanhar, incentive outras pessoas, passe o endereço da igreja, endereço eletrônico que eu digo, para que possamos então participarmos juntos do culto. Estaremos aqui desta forma, online como é o da noite. Que Deus possa te abençoar, que tenhamos um culto abençoado agora, ou a sequência estamos tendo, mas que o Espírito Santo fale com você, neste momento agora de louvor. O Tuca estará nos conduzindo esse momento aqui de louvor ao Senhor, e que haja a graça dEle na minha vida e na sua vida. E depois então, o presbítero Paulo estará trazendo a mensagem do Senhor para o teu coração.
Tenha uma boa noite, Deus te abençoe e até uma próxima que não seja muito longe. Receba o meu abraço no nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, irmãos, amém? Vamos adorar ao Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Declara assim, ó: Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia.
Aleluias. O Espírito do Senhor se faz presente neste lugar. O Espírito do Senhor está na sua casa agora. Abra a tua boca e comece a adorar ao Senhor. Não temas, o Senhor é contigo. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Creia! Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. És o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, águas vivas fluirão de ti, aleluia. Muito obrigado, ó Pai. Olá, queridos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua casa, com a sua vida e com a sua família. Muito bom nós estarmos aqui nesta noite para compartilharmos
a palavra do Senhor. E eu te convido a acompanhar conosco, aí na sua casa, na sua Bíblia ou pela projeção, Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, é o texto que nós vamos usar para a mensagem nesta noite. E diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. Queridos, hoje é o segundo domingo do mês de janeiro do ano de 2021. Certamente, nesse mesmo período do ano passado, ou seja, no segundo domingo de 2020, nós não poderíamos imaginar o que estava por vir daquele ano de 2020. Era início do ano, todos nós estávamos fazendo planos, projetos, colocando em prática algumas questões profissionais, pessoais e até mesmo questões espirituais, ministeriais. A igreja tinha a sua programação, os ministérios tinham as suas programações para aquilo que o ano de 2020 proporcionaria. No início do ano de 2020, nós estávamos nos preparando para o acampamento da família, que seria no mês de fevereiro de 2020, ao qual nós chegamos a participar, fomos para o acampamento e foi uma bênção. Mas nesse período do ano passado, nós não tínhamos noção, conhecimento, entendimento do que o ano de 2020 traria para cada um de nós.
Nós não imaginávamos o surgimento de um novo vírus, ou pelo menos de um vírus desta proporção, ou de uma pandemia avassaladora como foi ou está sendo essa que temos passado, isolamento social, restrições. Nada do que aconteceu até aqui foi projetado, pensado ou esperado por cada um de nós. Passamos, a partir de março, a viver situações inesperadas. Passamos a viver situações que não programamos, que não queríamos, que não desejávamos. Passamos a viver situações que nós não estávamos acostumados. E aquilo que para nós era uma rotina, aquilo que para nós era algo muito comum, como estar com alguém ou visitar alguém, se tornou algo mais complexo, se tornou algo mais difícil, porque nós não podíamos ter um tempo com essas pessoas, não podíamos estar presente fisicamente com essas pessoas. E a partir daí, então, nós conseguimos entender que o controle das nossas vidas, de fato e de verdade, não estava nas nossas mãos. Percebemos que, se não fora o Senhor em nossas vidas, nós não teríamos como chegar em 2021 e como chegar até o dia de hoje e até mesmo dar continuidade na nossa vida. O texto que nós lemos, Isaías 55, faz ou traz um convite aos sedentos, lembrando aqui dos cativos da Babilônia. Aqui traz o contexto dos exilados, e eles são conclamados a voltar e serem restaurados pelo Senhor. A sede espiritual a qual precisamos ter em todo o tempo, e a água que é o refrigério espiritual para todos nós. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, Isaías traz este convite aos sedentos no verso de número 2, que diz, gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Ele se refere às práticas pagãs, aquilo que era exigido do trabalho pagão. Já no final do verso 2, ele diz, com a mais fina refeição. Ele está se referindo aí às bênçãos espirituais. Então, Isaías traz no capítulo 55, essa restauração, oferecendo aos sedentos aquilo que pode saciar a sua sede. E a primeira coisa que nós podemos ver neste contexto, neste capítulo, é que Deus é um Deus que supre. Se nós olharmos no verso 3, ele traz a promessa de uma aliança eterna. Aliança essa que Deus fez com Davi. Mas agora nós podemos olhar para o Cordeiro Santo, pela graça, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e pela ação do Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne. Deus está oferecendo um alimento espiritual, e, como diz o texto, de graça, água para o sedento, e pela sua misericórdia, o chamado para que todos participem da aliança eterna que prometeu a Davi, e agora nós a temos através do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite: quantos que estão sedentos pelo Senhor? Quantos de nós estamos sedentos por esta água? Quantos
nesta noite precisam saciar a sua sede com essa água gratuita oferecida pelo Senhor diariamente. O Senhor dispõe para nós todos os dias essa porção, esta água, para que nós possamos matar a nossa sede. Mas onde que eu e você temos saciado a nossa sede? Onde que nós temos buscado? Será que temos buscado na fonte correta? Será que temos buscado na fonte ao qual o Senhor de fato espera? É tempo de nós buscarmos na fonte certa. Deus é um Deus que supre. E aos cativos da Babilônia, o Senhor traz essa oferta, o Senhor traz essa possibilidade de saciar a sede, de restaurá-los na volta do cativeiro. É tempo de nós buscarmos na fonte correta, na fonte inesgotável. Tempo de nós buscarmos na fonte que de fato sacia o sedento. Não aquela que temporariamente ou momentaneamente mata a sua sede, mas naquela que eternamente sacia a sua sede. Nesta noite nós podemos beber do Senhor. Podemos saciar a nossa sede e desfrutar da aliança que o Senhor fez com Davi, fez através de Jesus a aliança eterna com o Pai. Ela está disponível para nós. O texto traz um Deus que supre, mas ele traz também um Deus que se faz presente. O verso de número 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. O mesmo relato nós vemos em Jeremias 29:13, porque o profeta Jeremias, ele vivenciou os dias difíceis do cerco babilônico. E então ele exorta, ele lembra, ele alerta o povo da necessidade de buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo. É tempo, irmãos, de arrependimento. É tempo de busca, tempo de contrição, de voltarmos o nosso pensamento e o nosso caminho ao Senhor. Nós tivemos cerca de 10 meses, um pouco mais, ou estamos tendo, de dias complicados, incertezas, dúvidas. Mas será que mesmo nesse período, ou que este período, foi suficiente para nós entendermos a real necessidade de buscarmos mais o Senhor, de buscarmos a sua presença, a sua palavra? Será que nós estamos entendendo que nós não podemos fazer nada a não ser recorrer ao Senhor? Muitas são as notícias, muitas são as informações, mas em quem podemos confiar? No que podemos confiar? O que podemos esperar? Nós precisamos recorrer ao Senhor. E este período todo de pandemia que nós achávamos que ao término de 2020 cessaria e que entraríamos em 2021 já com tudo voltando ao normal, vamos dizer assim, nós podemos ver que não foi bem assim que aconteceu. Então, nós precisamos olhar para o Senhor e recorrer a Ele. Todo início de ano, nós fazemos projetos e planos, como eu disse. Mas será que nós fazemos projetos e planos também com o Senhor? Será que nós colocamos o Senhor nos nossos projetos e nos nossos planos? Talvez fazemos alguns propósitos, dizendo que vamos ler mais a palavra, que vamos orar mais, que vamos jejuar mais, que no ano que se inicia nós vamos participar mais das questões da igreja, dos ministérios, nós vamos servir mais ao Senhor, vamos evangelizar mais.
Mas será que ao longo do ano nós conseguimos colocar isso em prática? Será que ao longo do ano nós conseguimos priorizar esses propósitos que nós fizemos lá no começo? Porque à medida que o ano começa, à medida que as coisas vão acontecendo, nós trocamos a nossa prioridade. E o Senhor, que até então era a nossa prioridade para o ano que se inicia, passa a ficar em segundo, terceiro, quarto plano. O ano de 2020 nos fez aprender que o Senhor deve ser a prioridade das nossas vidas, que tudo está nas mãos dEle. O ano de 2020 mostrou para nós que nós devemos buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. E nós já iniciamos o ano de 2021 sabendo o que está acontecendo. E talvez esse ano você não conseguiu muito projetar algumas coisas porque você tem dúvidas, você tem incertezas do que irá acontecer, quando irá acontecer. Tem a questão da vacina, quando será aplicada, quando será, de fato, a população será imunizada, quanto tempo isso vai demorar. Nós não temos essas respostas. Mas a convicção que nós temos, que é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Muitas pessoas vieram a falecer nesse período. Muitas pessoas enfrentaram essa dificuldade. Famílias perderam pessoas amadas, queridas, pelo Covid-19 e por outras enfermidades também. Mas certamente o Covid levou um número grande de pessoas a óbito. Será que nós, que temos acesso à palavra, nós que ano após ano fazemos propósitos com o Senhor, conhecemos a sua palavra, fomos chamados para falar das boas novas, será que nós estamos pregando, evangelizando, falando da necessidade do arrependimento dos pecados para essas pessoas que não conhecem o Senhor, para que elas possam beber desta água, para que elas possam vivenciar esta aliança eterna, assim como o Senhor fez com Davi, para que essas pessoas possam conhecer a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que temos feito isso? Ou será que a pandemia nos paralisou, nos inibiu? Precisamos falar de Jesus, anunciar a salvação a toda e qualquer criatura. Assim diz a palavra de Deus. Assim fomos orientados para que o Evangelho seja pregado a toda e qualquer criatura. Eu e você temos este compromisso, temos esta responsabilidade, e por que não dizer esta obrigação? Porque pessoas estão sendo ceifadas, tendo as suas vidas ceifadas por este vírus. Mas será que essas pessoas conhecem o Senhor? Será que nós estamos entendendo que é tempo de pregar a palavra, que é tempo de pregar o arrependimento, para que essas pessoas possam conhecer o Senhor e desfrutar da vida eterna? Que elas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Eu e você convivemos com pessoas que precisam abandonar o seu atual caminho, o seu mau caminho, de treva, de pecado, de escuridão, de imoralidade. Pessoas que precisam se arrepender, se render ao Senhor e à sua misericórdia, para terem os seus pecados perdoados. Mas isso é algo que deveria queimar nos nossos corações. Por outro lado, muitas vezes nós entramos na zona do comodismo, do conformismo, e não entendemos que somos instrumentos que o Senhor deseja usar na vida dessas pessoas. O texto também traz para nós um Deus que supre, um Deus que se faz presente e um Deus que nos conhece. No verso 8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Os pensamentos do Senhor certamente não são os nossos, pois nós não temos essa capacidade, nós não temos essa dimensão
dos pensamentos do Senhor. Somos incapazes de ter pensamentos longínquos, ou seja, que se encontra distante do espaço ou do tempo em que nós estamos agora. O conhecimento daquilo que irá acontecer adiante, o conhecimento daquilo que vai acontecer lá na frente, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, meses ou anos. Pastor Elben disse no começo do culto que pela manhã o pastor Ageu tinha uma informação, conversou com o pastor Clóvis, ele passou a noite bem, e logo depois, então, foi necessário um outro procedimento. Então, nós não sabemos. Daqui a pouco vamos receber a notícia de que ele está bem, de que ele está no quarto, de que ele está em alta e que ele está com a sua família. Porque tudo está nas mãos do Senhor. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Os caminhos do Senhor não são os nossos. O conhecimento daquilo que vai acontecer está nas mãos do Senhor. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando um novo ano se inicia, como esse que nós estamos vivendo, 2021, nós temos novas perspectivas, novos sonhos, novos projetos. Faz parte de nós, seres humanos, pensar num renovo. Renasce a esperança, ainda mais após um ano tão delicado como 2020. Mas, humanamente, se nós olharmos para esse início de ano, vemos que as coisas não mudaram muito. Pelo contrário, parece que retrocedemos um pouco em relação a este vírus, a este contágio. Em relação à queda dos casos, houve um retrocesso. Mais pessoas estão sendo contaminadas, mais pessoas estão sendo atingidas, hospitalizadas, debilitadas e afastadas das suas famílias. E este vírus, ele, além de nos separar socialmente, quando a pessoa está acometida por ele, ela precisa ficar de fato isolada. Então, é um cenário triste, é um cenário complicado, mas cada um de nós, mesmo esses que estão afastados das suas famílias, podem contar com a graça do Senhor, podem confiar na presença do Senhor, porque Ele é um Deus que nos conhece. E aí nós começamos, em meio a tudo isso, a pensar: até quando? Mas por que tudo isso está acontecendo? Mas se nós olharmos para o texto, o Senhor nos lembra dizendo que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Nossos caminhos são terrenos, muitas vezes perigosos, incertos, circunstanciais, inseguros e frágeis. Andamos ou traçamos metas pensando no hoje, no que temos agora, no que precisamos aqui na terra, de acordo com as nossas necessidades, com os nossos deleites, mas o Senhor tem planos de nos fazer prosperar sem nos causar dano, planos de nos dar uma esperança e um futuro, planos de nos dar uma esperança e um futuro. Aleluia! É isso que o Senhor tem para nós esta noite. Planos de esperança e de um futuro que Ele já preparou para cada um de nós. É isso que nós precisamos entender, que nossa vida está nas mãos daquele que nos criou. E por Ele ter nos criado, Ele tem os planos perfeitos, duradouros e futuros em suas mãos. Precisamos confiar, precisamos buscá-lo, precisamos estar na sua presença. Por mais que esteja difícil, por mais que pareça preocupante, creia, confie no Senhor, porque Ele está agindo. Ele se faz presente, Ele nos conhece. E por Ele te conhecer, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe da sua necessidade. Por Ele te conhecer, Ele sabe o que acalma, o que aquieta o teu coração, como sabe também o que aflige e angustia a sua alma. Mas nessa noite, o Senhor que te conhece
deseja trazer a você pensamentos e caminhos de esperança e um futuro que Ele preparou para cada um de nós. Nós, muitas vezes, precisamos abrir mão daquilo que queremos viver, para viver o que Deus tem para nós. Isso é difícil, mas é o que o Senhor espera de nós. Para isso, nós temos que confiar nele, temos que buscar a Ele, a Sua palavra, a Sua presença, ter intimidade com o Senhor, seguir a Sua orientação, o seu direcionamento. Precisamos, neste ano de 2020, alinhar os nossos planos e projetos com os planos e projetos de Deus. Os pensamentos e os caminhos de Deus não são o do homem natural, mas a mente e o coração do homem natural podem ser renovados e transformados quando se vive para Deus. Romanos 12, verso 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão deste mundo a qual Paulo se refere, contextualizando para nós aqui, podemos falar da cobiça, podemos falar da busca pelo poder, podemos falar dos interesses e das motivações próprias que cada um tem, podemos falar da crise moral que enfrentamos, podemos falar da falta de caráter que se vê no mundo, do pecado de um mundo caído pelas artimanhas e estratégias de Satanás. Falta Deus no coração das pessoas, falta Deus na vida das pessoas, temor, arrependimento. Essa renovação a qual Paulo se refere faz com que nossos pensamentos e condutas comecem a se conformar-se com os pensamentos de Deus. Nosso desejo deve ser viver de um modo que agrade ao Senhor, tendo como referência o viver do Senhor Jesus em nosso meio. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós temos toda a referência que precisamos para viver os nossos dias, moldados, pautados e guiados pelo Senhor, pelo seu caráter, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela renúncia que o Senhor Jesus teve. Isso nos capacitará e nos dará a oportunidade, então, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Talvez as pessoas não o entendam, talvez pessoas do seu convívio não o compreendam, mas você saberá que fazendo a vontade de Deus, que vivendo conforme a vontade de Deus, Ele está contigo, cuidando a cada momento da sua vida, se fazendo presente, porque Ele é um Deus que te conhece. O verso 9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O pensamento e o caminho do homem mau, e o pensamento e o caminho do Senhor, de Deus, que Deus tem para o homem, são colocados lado a lado aqui no verso de número 6, pelo profeta Isaías. Deus tem muito mais para nós. Não cabe no nosso entendimento, no nosso pensamento, os caminhos e os pensamentos que o Senhor tem para nós. E por isso que muitas vezes cometemos erros. Por isso que muitas vezes fazemos planos e colocamos em prática sem saber aquilo que o Senhor tem e erramos. Paramos no meio do caminho, desistimos, desanimamos, porque não conhecemos os planos e os pensamentos do Senhor para nós. Não queira entender quais são, apenas creia e deseje vivê-los, pois são pensamentos de paz e não pensamentos que podem causar dano a cada um de nós. O mesmo Deus que te conhece também é um Deus que salva.
Nesse texto, nós vemos um Deus desejoso pela salvação. O verso 10 diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Verso 11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito o qual a enviei. Um trecho do livro do pastor Hélio Clabono, professor do Seminário Betel Brasileiro, que acontece aqui na igreja, agora está sendo online, diz que a salvação que vem do Pai é como uma chuva que cai. Os pingos d'água não escolhem o solo bom ou o solo ruim para irrigar. Simplesmente caem. A chuva cai e a graça salva. A água da chuva faz nascer vegetação em qualquer solo. A graça salva todo tipo de gente. Não há distinção. Irmãos, o poder e a eficácia da palavra de Deus são para sempre infalíveis e está disponível para todos. Não somos nós que convencemos, mas a palavra. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você tenha evangelizado pessoas. Você tem falado do amor de Jesus para pessoas, desta água que sacia o sedento, desta aliança eterna que o Senhor tem para nós. E você não tem visto muito resultado, você não tem visto frutos, mas tenha certeza que se você está semeando, neste tempo o Senhor está cuidando para que essa semente venha a germinar e dar frutos. Talvez nem mesmo você veja os frutos da semente que você está lançando, mas o Senhor, o Santo Espírito de Deus, no momento oportuno, trará à memória e ao coração dessa pessoa que você está pregando a palavra, que você está evangelizando, trará ao pensamento dela algo que você disse, um versículo, uma ministração, um testemunho, e então o Senhor alcançará essa vida pelo teu amor e pela tua misericórdia. Não desista de semear na vida de alguém. Não desista de falar da palavra de Deus, por mais difícil que seja, por mais fechada que a pessoa seja. Sempre o Senhor nos dá estratégia, graça e sabedoria para ministrar as boas novas na vida das pessoas. Aqui, especificamente, Isaías, no verso 11, ele está falando do contexto Babilônia e Israel. Mas não temos dúvida que essa palavra é para nós hoje, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é atual. Essa palavra ela é vida espiritual para quem recebe ou condenação para quem rejeita. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é criadora, e se nós olharmos a narrativa da criação, as coisas vieram a existir à medida que Deus falava a sua palavra. Salmo 33, verso 6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Pela palavra, a vida. Pela palavra, a libertação. Pela palavra, a arrependimento. Pela palavra, a conversão. Pela palavra, a salvação. A palavra tem promessa de cura. A palavra tem promessa de restauração. A palavra de Deus ela não volta vazia antes de cumprir o seu propósito ao qual ela foi enviada. Continue falando, continue ministrando, continue buscando ao Senhor. Para nós fecharmos essa breve meditação, Provérbios 16, verso 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Eu e você podemos fazer, devemos fazer os nossos planos, mas precisamos buscar
aquilo que o Senhor tem para nós, alinhar esses planos, projetos e sonhos. Quantos sonhos que você tem, quantos sonhos que você ainda não viu se concretizar. Talvez 2021 seja o ano que isso possa acontecer, mas alinhe ele com a vontade do Senhor. Assim como o povo viveu um cativeiro, nesse contexto que nós lemos, talvez você esteja se sentindo privado de algumas coisas. Já não aguenta mais viver sob pressão ou sob opressão, está preocupado com tudo o que tem acontecido, parece que as coisas não entram no eixo, parece que as coisas não melhoram. Mas lembre-se que nessa noite você pode comer e beber de graça daquilo que o Senhor disponibilizou para os seus. O Senhor tem pão, o Senhor tem água, o Senhor tem alimento para você nessa noite. A palavra do Senhor está disponível. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Ele está disponível para que você possa achar no Senhor aquilo que você busca. Faça planos, trace as suas metas, crie expectativa, sonhe, busque colocar tudo isso em prática. Mas se você não consultou o Senhor, se você não buscou a direção do Senhor, precisa estar preparado para que haja mudança nesses planos. E o quanto que você está disponível para mudar os seus planos. Alinhe os seus planos com os planos de Deus e será bem-sucedido. Tenha um coração ensinável, sensível, para viver as correções de rotas, de percursos que o Senhor certamente terá, ou que o Senhor deseja fazer na sua vida neste novo ano que se inicia. Talvez os nossos planos, muitas vezes, têm caminhos curtos. Muitos têm atalhos. E o Senhor nos leva por caminhos mais longos, onde andamos um pouco mais, onde o tempo é um pouco maior. Mas se você tem a certeza e a confiança dEle, de que Ele está conduzindo tudo, descanse o teu coração e confie nele. Deixa o Senhor conduzir. Pode parecer que o caminho seja mais longo, o percurso maior, dê uma volta a mais, mas se é o Senhor que está à frente, creia, confie nele. Neste ano de 2021, esperemos pelas respostas e o direcionamento vindo do Senhor. O texto que nós lemos fala de um Deus supridor, fala de um Deus presente, fala de um Deus que nos conhece e fala de um Deus salvador. Nós precisamos de todos esses atributos de Deus, essas características de Deus para o ano de 2021. Toda essa provisão de Deus para 2021. Um Deus que supre, um Deus que se faz presente, um Deus que nos conhece e um Deus salvador. É o que nós precisamos para este ano de 2021. Números 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Queridos, tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo aquilo que o Senhor prometeu, irá se cumprir na sua vida. Os seus pensamentos são maiores que o nosso. Os seus caminhos são mais altos que o nosso. Precisamos compreender isso. E que nesse ano nós, de fato e de verdade, possamos buscar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Viva os planos e os caminhos de Deus neste novo ano e será bem-sucedido. Eu quero orar, encerrando esta mensagem. Te convido, você que está nos assistindo, a juntamente conosco nesse momento, orar ao Senhor, diante desta palavra, diante daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Quero te agradecer porque temos acesso a ela. Quero te agradecer porque a cada dia o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta, o Senhor nos molda.
E nessa noite, ó Deus, nós podemos se achegar a Ti e beber gratuitamente da água que o Senhor tem para nós, para saciarmos a nossa sede, ó Pai. Obrigado pelo alimento, obrigado pelo sustento do Senhor. Tu és um Deus que se faz presente, Tu és um Deus que nos conhece, Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. E nesta noite, ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos projetos. Ó Deus, que momentaneamente possam estar frios, esquecidos, devido ao problema ou aos problemas que temos passado neste início de ano. Mas queremos, ó Deus, recorrer a Ti, queremos buscar a Ti, entendendo que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Queremos viver os Teus pensamentos, queremos viver os Teus caminhos, ó Pai, neste ano de 2021. Queremos que o Senhor nos conduza, que o Senhor venha corrigir, ó Deus, a nossa rota, os nossos percursos, mesmo que isso faça com que nós venhamos a renunciar a algumas coisas, venhamos, ó Deus, a ter mais tempo, mas que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus. Que o Senhor possa guiar os nossos passos, os nossos pensamentos. Deus, nós oramos para que a Tua palavra continue sendo pregada, que a Tua palavra continue sendo propagada, ó Deus, para aqueles que não Te conhecem. Usa as nossas vidas como um instrumento, como um canal do Senhor para o perdido, para o caído, para o oprimido, para aquele que está, ó Deus, no pecado e não consegue se libertar. Que o Teu Santo Espírito tenha, ó Deus, acesso a essas vidas, ó Pai, e possam ser assim alcançadas e terem as suas vidas mudadas, transformadas, ó Pai, e entregues ao Senhor para todo o sempre. Possam desfrutar da vida eterna. Obrigado, Deus, porque nesta noite nós podemos ler a Tua palavra e compreender aquilo que precisamos para este novo ano. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria e nos ajude, ó Pai, aquilo que vem por este ano, aos desafios, a tudo aquilo que iremos passar. Que o Senhor esteja conosco e que nós possamos, ó Deus, em todos os momentos deste ano, buscar os Seus pensamentos e os Seus caminhos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o batismo no Espírito Santo, seja com a igreja, que vive os caminhos e os pensamentos do Senhor neste ano de 2021, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua semana, que você esteja conosco, nos acompanhando aí nas redes sociais, atentos ao que nós estaremos programando, que você tenha uma semana nos pensamentos e nos caminhos de Deus, para você e para a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.